Fala aí, meus amigos roqueiros! Bem-vindos a mais um episódio do Coffee with Rock, Café e Rock no Ar. Eu sou Alex Fonseca, direto da nave fábrica de podcast. E hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns dos álbuns de rock mais icônicos de todos os tempos, agora na versão Brasil. E olha, prepare o café, porque hoje o papo vai ser quente e cheio de histórias que vão desde a criação desses discos até as polêmicas e curiosidades que rolaram nos bastidores. E já adianto, todas as músicas que a gente mencionar hoje estarão na nossa playlist oficial do Coffee with Rock, que você encontra no Spotify. Então, depois do episódio, é só dar o play e curtir. Vamos começar? O primeiro álbum da nossa lista é um clássico absoluto do rock brasileiro. Krieg Bandolo, do maluco beleza Raul Seixas, lançado em 1973. Esse disco foi um marco na carreira do Raul e na história do rock no Brasil. A história desse álbum é fascinante. Raul estava em um momento de virada na carreira, tentando se firmar como artista solo depois de uma passagem meio conturbada pela banda Os Panteras. Ele se juntou com Paulo Coelho, sim, o mesmo Paulo Coelho dos livros. E juntos, eles criaram um conceito que misturava rock, filosofia e uma pitada de misticismo. O nome Krieg Bandolo vem de uma expressão que Raul e Paulo pegaram de uma história em quadrinhos do Tarzan, que significava algo como cuidado, perigo. E olha, o perigo veio mesmo, porque o álbum foi um tiro certeiro na cena musical da época. Desse disco saíram clássicos como Ouro de Tolo e A Mosca na Sopa, e até hoje são hinos do rock nacional. E os shows do Raul, os shows eram pura energia. Ele tinha uma conexão única com o público e as apresentações desse álbum eram cheias de improvisos e momentos mágicos. Uma curiosidade hilária é que Raul e Paulo Coelho eram tão parecidos que chegaram a fundar uma sociedade alternativa, chamada ironicamente de Sociedade Alternativa, que pregava a liberdade e a quebra de padrões. Só que, no meio disso, eles acabaram sendo presos por supostamente fazerem parte de uma seita. Imagina o rebuliço! E agora a gente pula para os anos 90, com um álbum que misturou rock, reggae e samba de um jeito que só o Skank poderia fazer. Samba Poconé, lançado em 1996. Esse álbum foi um divisor de águas para a banda mineira. Eles já estavam fazendo sucesso, mas foi com Samba Poconé que o Skank conquistou o Brasil inteiro. O disco foi gravado em Londres e a inspiração veio de uma viagem que a banda fez para o Pantanal, onde eles conheceram a cidade de Poconé. Daí veio o nome do álbum e toda a vibe de misturar ritmos brasileiros com rock. Desse disco saíram hits como É uma Partida de Futebol e Garota Nacional, que até hoje são tocadas em todo lugar. E os shows do Skank era pura festa. Eles levaram essa energia do álbum para os palcos, com apresentações que lotavam estádios e deixavam todo mundo cantando junto. Uma curiosidade polêmica é que, na época do lançamento, o Skank foi acusado de comercial demais por alguns críticos, que achavam que a banda tinha abandonado as raízes do rock. Mas olha, o público adorou. E o álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então é como diz o velho ditado, não é? Quem ri por último, ri melhor, não é? E como a gente poderia falar de álbuns icônicos sem mencionar a Legião Urbana? Que País é Este? Lançado em 1987, é um dos discos mais importantes da banda e do rock brasileiro como um todo. Esse álbum foi gravado em um momento turbulento para o país, com o fim da ditadura militar e a redemocratização. E isso refletiu muito nas letras do Renato Russo, que falavam sobre política, sociedade e os dilemas da juventude. O título do álbum, Que País é Este?, já diz muito sobre o que a banda queria questionar.
Desse disco saíram clássicos como Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica e a faixa título Que País é Este? E os shows da Legião nessa época eram pura emoção. Renato Russo tinha uma presença de palco incrível e as apresentações eram sempre cheias de energia e significado. Uma curiosidade hilária é que durante a gravação do álbum, Renato Russo brigou com o produtor porque ele queria que o disco soasse mais sujo, com um clima mais underground. No final, a banda conseguiu o equilíbrio perfeito entre o som cru e a qualidade técnica. E é isso, pessoal! Hoje a gente relembrou 3 álbuns que marcaram época e continuam vivos no coração de todo fã de rock. Raul Seixas, Skank e Legião Urbana nos deram discos que são muito mais do que música. São histórias, sentimentos e reflexões. Não se esqueçam de conferir a playlist do Coffee with Rock no Spotify com todas as músicas que a gente mencionou aqui hoje. E já marca na agenda, no próximo episódio a gente vai falar sobre mais bandas e álbuns que fizeram história. Agradeço demais pela audiência e pelo carinho de sempre. Este podcast é uma produção da Fábrica de Podcast. E eu sou Alex Fonseca. Até a próxima e não se esqueçam, café e rock sempre combinam. O rock nunca morre.